Bom, assisti Frankenstein, de Guillermo del Toro, a adaptação de Mary Shelley, o livro lá do início do século XIX, 1815, se não me engano, mais ou menos por aí, o lançamento de Frankenstein de Mary Shelley. E eu acho que, pra começar a falar de Frankenstein, eu acho que a gente não pode se evadir de comentar um pouco sobre o que foi o livro da Mary Shelley e vocês vão entender o porquê. Porque, evidentemente, isso se tornou de alguma maneira, uma discussão ferrenha nas redes sociais, etc., sobre essa necessidade dos filmes serem algum tipo de validação da obra original. E assim, pra quem me conhece sabe, já tô de branco aqui, cabelo preso, mas quem me conhece sabe que eu sempre falei aqui pra vocês que nenhum filme precisa da validação da sua obra original, nem mesmo se for uma obra tal como Frankenstein, portanto um grande marco da literatura global. Não só um grande marco da literatura global, como um livro que marca o cinema de ficção científica e de terror dali por diante. Muitos filmes ao longo da história são um pouco do que Frankenstein foi. Filmes que a gente nem precisa necessariamente conectar com a obra de fato, mas que de alguma maneira ela está ali. Por exemplo, no ano passado a gente teve A Substância, da Carolee Farragut, em que é uma mistura ali, de alguma maneira, de Frankenstein com o Médico e o Monstro, portanto, dois grandes livros do século XIX, dessa literatura romântica, gótica, em que o Frankenstein ali é o monstro da indústria. A indústria criou o seu monstro para ser a beleza, a imagem de sua beleza, mas no final das contas, o monstro que o próprio criador cria é o monstro que esse mesmo criador e os outros desejam matar. E nesse sentido, o monstro se torna solitário e etc., que é o que acontece ali em A Substância. Mas outros filmes também, se você pegarem, por exemplo, Robocop. Robocop é, de alguma maneira, uma adaptação de Frankenstein. Esse sujeito que volta à vida pelos interesses do seu criador, né? O seu criador deseja retornar à vida aquele sujeito para defender, para ser esse policial mecânico, esse policial cibernético. Ou seja, é uma adaptação, inclusive, de Frankenstein num sentido amplo, em que o monstro ganha um significado específico do tempo histórico onde ele está sendo realizado. Esse momento em que o desenvolvimento das tecnologias estão muito em voga e etc. Você conhece o Introdução ao Cinema? O curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E eu sei que vocês já me ouviram falar isso inúmeras vezes aqui no canal, mas eu preciso falar mais uma vez pra vocês, porque eu sei que você não tá inscrito ainda. E lá você vai encontrar linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia, tudo relacionado à produção cinematográfica. E vou dizer mais pra vocês, são mais de 60 aulas já disponíveis. É uma plataforma de streaming só de aulas de cinema disponibilizadas por mim por lá. Então assim, o que você tá esperando pra fazer parte da Introdução ao Cinema? Ah, Felipe, mas é só 60 aulas, é só isso? Não! Além disso, todo mês tem aula nova. Tá esperando o quê? Se inscreve aí. O Frankenstein, livro da Mary Shelley, ele tá inserido dentro de um contexto histórico, seu surgimento, em um contexto histórico muito específico, que é justamente o surgimento de um novo modo de pensar o mundo que reage às ideias iluministas e, portanto, racionalistas. Ali no século XVIII, XIX, nós temos a inserção e a hegemonia de um determinado modo de pensamento iluminista que dá luz à ciência moderna. Intensifica o processo da ciência moderna como modo de enxergar e de manipular a realidade, portanto, também a natureza. E, portanto, também a vida. De enxergar a natureza, de capturar essa natureza, de calcular essa natureza, de metrificar essa natureza. E, portanto, de alguma maneira, através dessa ciência moderna, sob uma condição, inclusive, de capitalismo industrial, também criar um novo modo de se conceber a arte. Então, a Mary Shelley está escrevendo Frankenstein nesse contexto. Num contexto em que a racionalidade impõe ao mundo um cálculo em que a maneira, portanto, de se relacionar com a natureza se torna racionalista. Inclusive, nos levando a fazer o Nietzsche escrever a ideia da morte de Deus, por exemplo. E a morte de Deus, para Nietzsche, ele está intrinsecamente relacionado ao avanço das ciências modernas, o avanço desse modo de pensamento em específico que dará luz a essas ciências modernas. Ou seja, essa ideia de que não há espaço para um criador nesse sentido. Não é que Deus não exista, é que não há espaço para Deus nesse sentido. Porque Deus morreu. E a morte de Deus
pressupõe que ele já tenha existido em algum momento. Ou seja, o Nietzsche, quando ele tá falando isso, ele não tá falando que Deus não existe, ele tá especificamente tratando desse tema a partir de uma noção onde no imaginário e nesse modo de pensamento esse Deus já existiu e morreu em razão de um modo específico de produção e de pensamento, onde o humano passa a tornar-se o criador, porque deseja ele controlar aquilo que é a criatura. Ele, criador, criar a sua própria criatura. A partir do controle da natureza. Controlar aquilo que o mantinha numa condição de insegurança. Porque é justamente isso que a gente está falando aqui. Aquilo que é desconhecido e inseguro, a partir da ciência moderna, controlar e tornar-se seguro. E um desses fatores fundamentais que a gente leva em consideração como pensamento na história é justamente a relação vida e morte. Então, quando Mary Shelley escreve Frankenstein sob uma perspectiva onde o homem deseja controlar a vida e, sobretudo, controlar a morte, ela está fazendo uma discussão específica sobre aquele contexto de desenvolvimento de um modo de pensamento específico, onde as ciências vinham ganhando espaço na maneira como se relacionar com a natureza. E não é à toa que a Mary Shelley e o Frankenstein vai ser um marco da literatura gótica e, por consequência, é uma parte daquilo que a gente chama de romantismo, né? No caso dela, britânico, mas que tem as bases, as raízes na Alemanha, em Goethe e etc. E o romantismo, ele foi um movimento de reação a essa maneira, a esse pensamento racionalista do mundo, o qual o iluminismo propunha. E uma dessas características fundamentais, surgida num pré-romantismo, o Sturm und Drang, portanto, a tempestade de ímpeto, é justamente esse tipo de literatura, esse tipo de narrativa, esse tipo de pensamento de impetuosidade e, portanto, do pôr em ação. De pôr em ação os sujeitos, o herói, o anti-herói ou o monstro, a partir de um ímpeto inicial. Aqui, no caso, o Victor Frankenstein, o médico, ele é um cientista. E aqui a gente tem um fator fundamental para a análise do que é Frankenstein, tanto o do Del Toro quanto o livro, que é o entendimento narrativo do que é a inversão romântica. Ou seja, os românticos tinham uma ferramenta narrativa fundamental, que justamente é uma narrativa que visava justamente reagir às ideias iluministas, que é essa inversão irônica a qual eles propunham. Ou seja, o Victor Frankenstein é um médico. E assim como no livro da Mary Shelley e também no filme do Del Toro, o Victor Frankenstein é um médico, um cientista que deseja ser o maior cientista daquele momento, que ele deseja ser e mudar a história da humanidade. E o que ele vai fazer? Ele deseja, portanto, controlar aquilo que a ciência do seu tempo não conseguia fazer. Em suma, o que a gente está falando aqui é justamente essa inversão irônica que o romantismo propõe. Trazer do conhecido a natureza e a beleza do desconhecido. Que a ciência, naquele contexto histórico, através da técnica, da tecnologia do seu tempo, visava responder sobre a natureza e dizer sobre todas as coisas, ao mesmo tempo em que ela responde sobre uma, ela deixa aberta outras lacunas. E é nessas lacunas que surgem do que é conhecido, que o desconhecido do romantismo propõe trazer à sua história. Então a Mary Shelley está fazendo justamente isso. O médico, ele carrega consigo a racionalidade, a razão. E ele deseja responder aquilo que a ciência do seu tempo não é capaz de fazer. Ou seja, por mais que a natureza possa ser controlada em partes por essa racionalidade, ela abre lacunas, e dessa lacuna o medo. E ela está discutindo, portanto, justamente esse espírito do tempo, esse tal do Zeitgeist, onde o humano deseja responder a tudo, mas que isso abre margem a questões para problemas, onde esse humano deseja, portanto, substituir essa figura divina. Tornar ele, a criatura, o criador. Tornar o humano, criador. Saca? Mais ou menos esse é o contexto o qual Frankenstein, o livro, está inserido. Num contexto de reação às ideias iluministas, de reação às perspectivas da ciência moderna, e por reação a gente não está falando de negacionista, não. De reação. Das lacunas que isso abre. Da proposição de ideias novas. De impetuosidade. O ímpeto é fundamental nas ideias românticas. Essa ideia onde as pulsões
os desejos, as vontades sobrepõem a racionalidade. Victor Frankenstein deseja criar o monstro porque ele quer. Porque ele deseja ser o maior cientista do seu tempo. Victor Frankenstein, inclusive, após criar o monstro, ele não entende a sua própria obra. Olha só isso. Ele não entende a sua própria obra. Ele, enquanto criador, não entende a sua própria criatura. Ele põe ao mundo alguém que não pediu para ali estar e ele não entende a sua própria criatura. Essa é uma discussão, inclusive, sobre a relação do criador para com a criatura, também sob uma perspectiva divina. Mas aqui numa subversão onde o humano se torna essa figura criadora, né? Ele não entende a sua obra. Ele tanto não entende a sua obra que imediatamente após ela ganhar vida, ele vai pro seu quarto. Ele vai pro seu quarto. Já consegui. Consegui e acabou. Mas e aí? A criatura tá aí. Tá viva. Andando pelo mundo. E aí? Ele já conseguiu. Ele já controlou a natureza. Tá ligado? Você entende qual é a problemática que surge a partir disso? Já controlei a natureza. E a partir disso, o que surge? Mas o desejo de Frankenstein, ele parte de um ímpeto. E esse ímpeto faz surgir a criatura a despeito dessa racionalidade. E a criatura é jogada ao mundo. E ao ser posta no mundo, essa criatura também é posta sob dilemas. Dilemas que ela não escolheu ter. Tal como nós. E aí olha só como a obra de Frankenstein, da Mary Shelley, vai em vários lugares. Tal como nós não escolhemos ter os dilemas que temos. Tal como nós não escolhemos ter que escolher. Porque alguém nos pôs no mundo. Nós não escolhemos estar aqui. E essa ideia de livre-arbítrio, no final das contas, é uma grande mentira. Porque desde o momento em que nascemos, assim como a criatura de Frankenstein, nós somos postos a encontrar com esse mundo. E esse mundo nos impõe a necessidade de escolher. De escolher, inclusive, ser bom ou ser mal. Tem o entendimento que essa relação entre bom e mal carrega nuances. E é justamente essas nuances que o livro da Mary Shelley e eu também, de alguma maneira, o filme do Guillermo del Toro busca trazer. Fausto do Goethe também representa essa reação ao racionalismo total. Mas não só o Fausto do Goethe, como talvez a obra que melhor consiga capturar essa questão do pré-romântico, do Sturm und Drang, da tempestade de ímpeto, dessa impetuosidade dos seus personagens, que é o sofrimento do jovem Werther. Que, inclusive, no livro da Mary Shelley, vai ser um dos livros que a criatura do Frankenstein vai encontrar na floresta, numa mochila, que vai ser um dos livros que, inclusive, vai fazer com que ele se torne um monstro erudito, que entende a leitura, que consegue se relacionar com o mundo. Um desses livros é O Sofrimento do Jovem Werther. Ou seja, a criatura de Frankenstein, ela leu Goethe. E ela leu um livro, e aí, desculpa se eu vou estar dando spoiler pra vocês sobre Frankenstein, se vocês forem ler o livro, leiam o livro de Frankenstein, que é muito bom, e leiam O Sofrimento do Jovem Werther, que também é muito foda. Mas quando a criatura lê O Sofrimento do Jovem Werther, a gente entende um pouco sobre o que é a criatura. E a gente entende o que é esse espírito do tempo, qual aquela criatura foi criada, né? Porque O Sofrimento do Jovem Werther foi um livro em que o Goethe escreveu sobre um homem que se apaixona tremendamente por uma mulher a qual ele não pode concluir esse amor. Por inúmeras razões que eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. Mas ele não pode concluir esse amor. Essa é a ideia do amor proibido. Mas ele ama tanto aquela mulher, a sua paixão, o seu desejo, o seu ímpeto é tão maior do que a racionalidade que ele prefere tirar a sua vida do que permanecer vivo. Olha a ideia do ímpeto sobrepondo a razão. O desejo sobrepondo a razão, saca? Ou seja, essas obras românticas, elas estão intimamente relacionadas com esses personagens que agem sobretudo pelo ímpeto, apesar de haver um traço de racionalidade. Em Frankenstein, nós estamos falando de um médico. E esse médico, portanto, carrega consigo a ferramenta ciência moderna. Ele se utiliza da ciência como ferramenta, mas o seu interesse é impetuoso. O seu interesse, o seu desejo parte dessa lógica das pulsões. Bom, o Frankenstein do Del Toro. A grande parada, por que eu comentei do livro esse tempo todo aqui com vocês, e evidentemente, mais uma vez, pra repetir aqui pra vocês, nenhum filme precisa pedir passagem pro livro, mesmo livros que são tão marcantes como é o Frankenstein, porém, entretanto, todavia, e aqui que tá a grande questão do Frankenstein do Del Toro, o Del Toro, ele pede essa passagem. Entende o que eu tô falando? O Del Toro, por mais que ele faça algumas adaptações, por exemplo,
A personagem da Mia Goth, ela é esposa do irmão. Na verdade, no livro não é isso. Então existem algumas adaptações ali que ele faz pra poder encaixar numa obra cinematográfica. E beleza, isso tá perfeitamente normal. Mas o Guillermo del Toro, ele tem o interesse de alguma forma ser fiel com a obra. Isso é um problema pro filme do Del Toro. Isso acaba se tornando um problema pro filme do Del Toro. E é um problema que, no final das contas, responde a um pouco ao desejo de algumas pessoas sobre livros que tentam ser fiel. Porque eu sei que muita gente que lê o livro, assim como eu li, diz que o livro não é fiel, que o filme não é fiel ao livro. Olha só o que eu tô falando pra não cair num negócio meio contraditório nas coisas. Muita gente que lê o livro diz que o filme não tá sendo fiel ao livro. E eu tô dizendo aqui pra vocês que o filme caiu em contradições justamente porque tentou ser fiel. Ele tentou responder às questões que o livro tenta trazer. Ele tentou ser fiel à narrativa ali imposta. O tempo inteiro. Com algumas adaptações necessárias para se tornar um filme, mas ele tentou fazer o que fosse possível para se tornar uma obra fiel ao livro. E ele se prejudica porque desculpa, Frankenstein do Guillermo del Toro é um filme de 2025. O livro da Mary Shelley é um livro de 1815, da primeira metade do século XIX. Onde as questões são outras completamente distintas, e é por isso que eu fiz todo esse início, esse interlúdio aí sobre o livro da Mary Shelley, pra gente entender mais ou menos o que ela quis dizer ali com o livro, ou pelo menos tentar capturar um pouco do zeitgeist ali do século XIX, onde o livro foi escrito, e posteriormente tentar entender o que ele tentou trazer aqui com o filme do Frankenstein. O Guillermo del Toro tentou fazer aqui com o filme do Frankenstein. E aí eu acho que o grande problema nisso tudo é que, assim, o Guillermo del Toro, a carreira inteira, esperava por esse filme. Isso ele mesmo fala, né? Ele mesmo fala que o Frankenstein era o filme que ele queria fazer na carreira dele. Muito provavelmente, ele teve muitos problemas com a realização desse filme por questões de financiamento, assim, deve ter sido um filme muito caro, eu não vi o orçamento do filme. Mas provavelmente ele precisava de muito mais coisa. Ele teve que usar muito CGI, muita coisa ali que tornou o filme um tanto artificial, que eu acho que não era o interesse dele. Mas o Guillermo del Toro se preparou pra fazer Frankenstein. Os filmes anteriores dele são Frankenstein de alguma maneira, e ele tava esperando fazer esse. Mas ele não teve aquilo que ele precisava pra fazer, e assim, desculpa, mas ninguém tem, tá ligado? Não é todo diretor que vai ter toda a banca pra fazer os filmes que você deseja. Mas assim como o Eggers sempre quis fazer o Nosferatu, ele sempre quis fazer o Frankenstein dele. E ele fez. E dá pra ver no filme, assim como em outros filmes do Del Toro, que existe muito carinho pelos monstros. Essa é uma característica do Del Toro. É uma característica do Del Toro entregar muito carinho, entregar muito amor às criaturas. E dá pra ver isso em Frankenstein. Mas dá pra ver também, por parte do Del Toro, muito carinho pela obra original, tá ligado? Dá pra ver, por parte do Del Toro, muito carinho pela obra original. E eu acredito que é justamente por todo esse carinho que o Del Toro tem pela obra original que ele não se permitiu ser criativo com essa obra. Porque é isso. Não são adaptações diretas, evidentemente, que eu vou falar agora, mas Robocop é uma adaptação muito mais criativa. A Substância é uma adaptação mais criativa. Não estou falando melhor ou pior aqui. São adaptações mais criativas. E não é criativa porque tá fazendo outra coisa. São criativas porque relacionam o monstro ao seu tempo. O que eu quero dizer com isso tudo? É que o Frankenstein do Del Toro, ele visa ser tão fiel que ele acaba irritando, de alguma maneira, quem gosta do livro, porque não dá pra ser fiel por completo, bem como ele acaba irritando quem quer ver um Frankenstein em 2025. Porque no final das contas, o Frankenstein do Del Toro não fala sobre nada. Esse é o meu problema com o filme. O Frankenstein do Del Toro é um filme vazio. É um filme muito bonito, esteticamente agradável. Isso eu acho que ninguém vai negar. É um filme bonito, agradável. Acho que no final acaba sendo um grande invólucro disso tudo. O monstro Frankenstein de Del Toro acaba buscando trazer questões universais, mais uma vez, pro tema. E por mais que a Mary Shelley conseguiu fazer lá no século XIX com que o seu monstro representasse
fatores universalizantes, ainda assim o seu livro está falando sobre o seu tempo histórico. Sobre aquele momento. Nós conseguimos discutir Frankenstein até hoje por inúmeras razões. Mas ela tá discutindo aquele tempo. Ela tá discutindo aquele tempo. E veja só o que eu tô falando. Não é como se o monstro Frankenstein não fizesse sentido em 2025. Porque, mais uma vez, a Mary Shelley, quando faz o seu livro no século XIX, ela tá falando do avanço das ciências modernas. Ela tá falando do avanço da técnica e da tecnologia. E como o avanço da técnica e da tecnologia poderia nos levar à barbárie. É isso que ela tá falando. A criar nós, como criadores, as criaturas que destruirão o mundo. Ainda que essas criaturas não sejam essencialmente mais. Porque no final das contas, quem é o monstro é Frankenstein, o médico, o criador. E veja, a Mary Shelley tá escrevendo isso na primeira metade do século XIX, e o avanço e os românticos, eles já acusavam isso. Olha só, essa racionalidade pura aqui, onde vocês estão querendo separar a técnica do sujeito, vai levar a gente pra merda. E dito e feito, a virada do século XIX pro século XX, que prometia à civilização menor escala de trabalho, prometia uma vida melhor, prometia a possibilidade de reduzir o nosso tempo de trabalho para construir um espaço de lazer. No final das contas, essa mesma tecnologia nos trouxe duas grandes guerras, Holocausto, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, questão palestina, Primeira Guerra árabe-israelense. Tudo isso no século XX, assim, só citando poucas dessas guerras. Sem citar, agora a gente teve Irã, Israel, enfim. No final das contas, essa racionalidade nos levaria, e essa técnica, essa condição de se pensar o mundo a partir dessa racionalidade pura, nos levaria à barbárie. Nos levaria a essa lógica impetuosa com o mundo que eles acusavam. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que a Mary Shelley, no século XIX, estava falando do zeitgeist do seu tempo, mas jogou esse zeitgeist do seu tempo para a história. Universalizou esse tempo, universalizou seus temas, universalizou o seu estilo e sua forma para a história. O Frankenstein do Del Toro, por mais que o monstro Frankenstein diga muito sobre o nosso tempo, ele continua dizendo muito sobre o nosso tempo, gente. Gente, a gente tá falando sobre inteligência artificial, gente. A gente tá vivendo num mundo sob a condição da inteligência artificial. A gente tá vivendo sob um mundo sob a condição da cibernética. A gente tá falando sobre robô. Sabe? Ou seja, se tem um momento histórico em que a gente pode discutir sobre o avanço das ciências modernas, sobre uma condição capitalista, onde o criador torna-se a criatura desse mundo, cria a criatura desse mundo, onde nós, humanos, somos os criadores e controladores dessa natureza, é hoje. O momento é hoje, tá ligado? É o que faz, por exemplo, Ex Machina. Ex Machina também é uma espécie de Frankenstein. É o criador criando a sua criatura. Só que sob uma condição dos tempos contemporâneos. E eu não tô dizendo que Frankenstein precisa ser assim a partir de agora, mas o Del Toro, ele não consegue. O problema pra mim é esse. O Del Toro, ele não consegue conectar o seu monstro a nada. É só uma busca por dizer, mais uma vez, valores absolutos e universais. É só, mais uma vez, o Del Toro comunicando: o monstro é o coitado que surgiu do seu criador, e o criador é o monstro. Inclusive, de maneira muito literal. O irmão do Frankenstein tá morrendo e ele fala: o monstro é você. Eu já tinha entendido, Del Toro. Eu já tinha entendido que o monstro era o Frankenstein. Todo mundo já tinha entendido que ele era o grande filho da puta de tudo. Todo mundo já tinha entendido que o Frankenstein era uma criatura boa que foi sendo corrompida. Justamente porque esse mundo o enxergava de tal maneira. Todo mundo já tinha entendido. Só que o filme não consegue sair disso. Não consegue abrir o horizonte para além disso. Fica nessa lógica de criador-criatura, sem compreender que essa lógica de criador-criatura tem muito a dizer no nosso momento histórico. E ele se abdica disso. Curtiram o vídeo?